Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Iniciamos mais uma vez pela Rede TV Fé, o programa Palavras de Vida. E nesta noite nós vamos falar sobre obstáculos que impedem a pessoa de crer em Cristo Jesus como Senhor e Cristo. Este programa ele é promovido pela Igreja Presbiteriana Pioneira de Brasília, situada na 3ª Avenida, Área Especial 7, Lote J, Núcleo Bandeirante, aqui em Brasília. Você é nosso convidado. Vamos à leitura do texto. Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, Tiago, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Obstáculos que impedem as pessoas de crerem em Jesus como Senhor e Cristo. Amados irmãos, nesse texto que nós lemos, é um texto que nos traz a narrativa de Jesus voltando a Nazaré, local onde ele habitou por muitos anos de sua vida. E quando ele retorna a Nazaré, ele entra na sinagoga e ele passa a ensinar os nazarenos a respeito da palavra de Deus. E nesse texto nós vemos os nazarenos, eles rejeitando a Jesus como Cristo. Porque um dos textos que ele lê é em Lucas, que traz esse relato, quando Jesus pega o rolo do livro de Isaías e ele lê, falando sobre a unção de Deus que estava sobre ele para ungir, a pregar, libertar e curar enfermos. E aí ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. E é interessante que nós vemos aqui nesse texto os nazarenos levantando questionamentos acerca não da pessoa de Jesus, mas dos seus ensinamentos, das suas obras. E esses questionamentos revelam os obstáculos que impediram os nazarenos de receber a Jesus como Cristo, o Senhor. E esses obstáculos eu quero, nesta mensagem, apresentá-los, para que, se porventura exista algum deles em seu coração, você possa quebrá-lo nessa noite e se render a Jesus como Senhor e Cristo da sua vida. O primeiro obstáculo que impede as pessoas de receberem a Jesus como Senhor e Cristo, à luz desse texto, é a familiaridade com Jesus, o Nazareno. É interessante, amados irmãos, que nessas perguntas feitas pelos nazarenos, eles apresentam um conhecimento acerca da pessoa de Jesus, o Nazareno. No versículo 2, ele diz: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, ou seja, se maravilhavam dos ensinamentos de Jesus, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ou seja, são questionamentos, como que através dessa pessoa
pode vir estas coisas, essa sabedoria, estas obras? Jesus tinha vindo de Cafarnaum, 32 quilômetros de Nazaré e cidade próxima, e com certeza a fama de Jesus havia chegado antes dele. E ele chega então e passa a ensinar na sinagoga, e aí então eles viram para ele e dizem: olha, não é este o Nazareno? Não é este o carpinteiro? Não é este que habitou entre nós aqui por muito tempo? Não é ele o filho de Maria? Não estão aqui entre nós os seus irmãos, do Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus era familiar a eles. Jesus era o carpinteiro. Jesus era o filho de José e Maria. Lá estavam as suas irmãs, os irmãos uterinos de Jesus Cristo, que é relatado aqui nesse texto. Em Marcos capítulo 6, são os irmãos uterinos, os irmãos de sangue de Jesus, que são identificados pelos nazarenos. E aí Jesus diz: porventura não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, se referindo à sua pátria, é a cidade de seu nascimento, os seus parentes, o círculo intermediário ali de Jesus, a sua casa, a sua família, ou seja, os irmãos de Jesus, que também o desprezaram, que também não entenderam e foram impedidos pelos obstáculos da familiaridade. A familiaridade, amados irmãos, trouxe desrespeito, trouxe negação, trouxe rejeição à pessoa de Jesus Cristo. Muitas vezes, cristãos, eles não crescem na vida cristã porque eles acostumaram com Jesus. Caíram num esfriamento porque passaram a viver uma vida estática, apenas com um tipo de conhecimento acerca de Jesus. E não têm vivido o transcendental, não têm experimentado as obras sobrenaturais desse Deus que é sobrenatural. Quando ouvem falar de Jesus, já estão acostumados com o nome de Jesus, já estão acostumados com o Evangelho, estão buscando algo mais. E se o Evangelho não é suficiente para nos alimentar, nos fortalecer, nos nutrir, nos avivar e nos levar a uma experiência profunda e de forma sobrenatural com esse Deus que é místico e sobrenatural, que se fez carne e habitou entre nós, nada mais será suficiente. Se o Evangelho não for suficiente para avivar a sua alma, todos os outros métodos serão insuficientes. Se a familiaridade com Cristo, eu conheço Jesus, eu sei de Jesus. Hoje todas as mídias, elas falam sobre Jesus, existem muitas mensagens e as pessoas já estão saturadas de tanto ouvir o nome de Jesus. Mas muitos apenas conhecem o nome de Jesus, não conhecem a pessoa de Jesus. Porque aqui diante dos nazarenos estava o Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, o ponto central do Evangelho de Marcos, a chave interpretativa do Evangelho está no capítulo 10. Porque até então Jesus ele realiza milagres, ele diz, olha, não contem, não mencione o que foi feito, mas lá no capítulo 10, quando Jesus se depara com o cego Bartimeu, o cego de Jericó, Jesus caminhando e o cego de Jericó, então ele escuta que Jesus estava passando e ele passa a gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então os discípulos tentavam calá-lo, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Esse título, ele é messiânico, porque da raiz de Davi, da tribo de Davi, viria o Messias, e aquele homem, embora ele não enxergasse, nas suas faculdades mentais e no seu coração, ele compreendeu que Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que ele não é apenas o Jesus, o Nazareno, ele é o Filho de Deus encarnado, ele é o Messias, ele é o Salvador, Jesus, ele é o Senhor e Cristo. E então ele recebe em sua vida, e ele é curado. Mas a palavra de Deus diz que ele seguia a Jesus estrada fora, porque ele entendeu, ele conheceu e ele recebeu a Jesus como Senhor e Cristo. O Senhor, o seu governador, o seu dono, o Cristo, o seu Salvador, o seu Redentor. Ele encontrou perdão em Jesus. Amados, é necessário quebrar o obstáculo da familiaridade para entendermos quem é Jesus. Ele é o homem que representou o homem caído, mas ele é o Deus que se fez carne para morrer no lugar do pecador e dar a vida eterna. Tem uma frase muito interessante que diz que somente um homem poderia representar o próprio homem, e somente Deus poderia satisfazer a justiça do próprio Deus. Jesus, o Nazareno, ele é o Senhor e Cristo. Não importa o tempo que conhecemos a Jesus, não importa o local, a denominação que pertencemos, não importa ser da família uterina de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de sangue de Jesus, não importa a tradição religiosa, se nós não conhecermos a Jesus como o Senhor e Cristo, nada disso valerá. É necessário, amados irmãos, nós passarmos por uma experiência mística com o Senhor, de conversão, de transformação, de renovação, de vida. O novo nascimento, que não aconteceu aqui até então na família de Jesus, por parte dos seus irmãos, que não aconteceu também na vida dos nazarenos, porque Jesus era o carpinteiro. Olharam para Jesus apenas como um homem, o natural, e não vislumbraram o sobrenatural na pessoa de Jesus. Não se acostume apenas com uma vida fria, desanimada, você que já é crente, ao ouvir falar do Evangelho, que ele alimente a sua alma, que você não o menospreze, porque você já é crente. Ao ouvir falar sobre Jesus, o Salvador, que ele aqueça, que esta mensagem aqueça o seu coração, e você seja avivado e despertado a viver em intensidade e espiritualidade com esse Deus, Senhor e Salvador. Quebre esse obstáculo. O obstáculo da familiaridade, e experimente esse Deus em sua vida diariamente. Os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus é mais alto, Ele tem algo a mais a fazer em sua vida. E Ele tem um início a fazer em sua vida, caso você não tenha se rendido a Ele como Senhor e Salvador. Outro obstáculo, amados irmãos, que nós vemos aqui entre os nazarenos, que fez com que eles não recebessem a Jesus como Senhor e Cristo e apenas como carpinteiro, foi o obstáculo de aceitar apenas a sua historicidade e não a sua divindade, que é o que nós podemos chamar do Jesus histórico, que é crido por todas as religiões, por todos os ateus, por todas as pessoas que ouviram a história inegável. Não existe nenhum judeu
que tenha mais informações em livros e registrados na história do que a pessoa de Jesus, e ainda assim as pessoas não acreditam na sua divindade, não acreditam que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é Salvador, mas acreditam na real existência de Jesus, que é inegável pela história. Pessoas que apenas acreditam na historicidade de Jesus o Nazareno, mas que não acreditam nele como Senhor e Salvador. Não está aqui entre nós as suas irmãs, a sua mãe, os seus irmãos, não é este o carpinteiro real, não é ele o Nazareno. Jesus entra na sinagoga, e na sinagoga era um local de ensinamentos, e então ele passa a ensinar sobre vida, sobre palavras de vida. No Evangelho de Lucas, diz o texto de Isaías, que o texto de Isaías foi passado a Jesus para que o lesse. Lá em Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E aí Jesus, ao ler esse texto, ele diz: hoje se cumpriu a Escritura, porque essa Escritura dizia a respeito dele, e nele essa profecia foi cumprida. Jesus é o libertador, Jesus é Deus, Ele cura, Ele restaura, Ele salva, Ele perdoa. Estava diante deles a grande oportunidade de salvação, a grande oportunidade de redenção, de perdão de pecados, a grande solução. Esses irmãos estão na sinagoga, isso mostra que são judeus, conhecedores da lei, conhecedores do Antigo Testamento, mas eles não conseguem entender o que Jesus estava ensinando, que ele era o Messias que fora profetizado 5.000 e poucos anos durante todo o Antigo Testamento, e agora nele se cumpriu a Escritura. E a palavra de Deus diz: escandalizaram-se nele, ficaram escandalizados por ele ou a respeito dele. Jesus se tornou uma pedra de tropeço na qual eles esbarraram. Ficaram com a sua religião, com seus conceitos de fé, com seus ritos judaizantes, com o seu cerimonialismo, com os seus sacrifícios, e negaram o Salvador, e negaram o Messias, e negaram o resgatador, e negaram o perdoador. Tropeçaram na humanidade de Jesus, impossibilitando-os de contemplarem a divindade de Jesus, o senhorio dele. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A boa notícia, ela chegou aos homens, e a boa notícia é Cristo. O Evangelho é de Jesus Cristo, a mensagem é de Jesus Cristo, e a mensagem é a respeito de Cristo Jesus e a sua obra. A mensagem anuncia a boa notícia. Primeiro apresenta amar que o ser humano é um pecador e que não há nenhuma maneira dele resolver por ele mesmo ou por qualquer ações religiosas ou por caridade. A salvação é um dom de Deus, gratuito, que não é comprado. Você não precisa dar dinheiro para comprar a salvação, você não precisa realizar obras para alcançar a salvação, você não precisa fazer sacrifícios humanos, você não precisa fazer romarias. É necessário você apenas receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador em sua vida. O Evangelho é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. E se você não aceita a pessoa de Jesus, você não aceita o Evangelho. Jesus, ele confronta as crenças religiosas,
Ele entra na sinagoga para ensinar, e ele ensina a respeito de vida, ele ensina a respeito de perdão, ele ensina a respeito da pessoa que veio para resgatar o pecador. Quebre esse obstáculo da historicidade de Jesus. Houve certa vez um ateu conversando com um teólogo, e ele disse o seguinte: eu sou uma pessoa muito feliz. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, eu sou hedonista, eu faço tudo aquilo que eu quero, eu satisfaço todos os meus tipos de prazeres, eu sou narcisista, eu contemplo apenas a mim mesmo, eu sou egocêntrico, eu sou egoísta, eu vivo para mim mesmo e eu não estou nem aí para os outros, eu quero realizar as minhas vontades, os meus prazeres e aproveitar a vida, eu quero curtir a vida. E aí o teólogo crente disse: olha, eu também sou feliz, eu vou à casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para louvá-lo com grande alegria, pois a palavra de Deus me diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vale mais um dia em teus atos do que 1000 nas tendas da perversidade. Eu também sou feliz com a vida que eu estou levando. Aí o ateu falou assim: pois é, está vendo? Você vive a vida do seu jeito, eu vivo a minha vida do meu jeito. Aí o teólogo disse: a grande diferença está no final. Quando fomos recolhidos. Se você estiver certo, você passou pela sua vida, viveu todos os prazeres, morreu e acabou. Se eu estiver certo, eu também passei pela vida muito feliz. Vivi em prazeres na presença de Deus, me deleitando em Deus. Morri. Mas a grande diferença será na vida após a morte. Se a Bíblia estiver certa e existir vida após a morte, e a Bíblia fala que só existirá céu e inferno, e se você que rejeita Cristo, é ateu, que não confessa Jesus, você, ao morrer, você vai para o inferno. E eu que confesso a Cristo como meu Senhor e Salvador, que o recebi em minha vida, que recebi o perdão, o pagamento da dívida, vou para o céu e vou continuar feliz na presença de Deus, mas a sua felicidade acabará aqui na terra e inaugurará uma eternidade de dor, sofrimentos terríveis em sua vida. E é necessário nós corrigirmos uma afirmação. As pessoas dizem: eu quero curtir a minha vida. E não existe vida sem Deus, porque Deus é vida. Em toda a Bíblia fala sobre morte e vida. Deus nos deu vida e o pecado nos trouxe morte. E só há o retorno de vida através da pessoa de Jesus. Não basta você apenas crer que Ele existiu. Você tem que recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Senão você vai para o inferno. Mas há tempo, a palavra de Deus diz: eis o tempo oportuno, eis o dia da salvação, agora é o momento oportuno, agora é o dia da salvação. Receba Cristo como Senhor e Salvador, hoje, agora, aonde você está. E o Senhor te perdoará, porque Ele é o Deus libertador, que perdoa, que sara, que cura, que transforma. Nele a vida. Quebre o obstáculo de crer apenas na existência de Jesus, o Jesus histórico. E você que tem se enganado com religiosidade, Jesus pregou a religiosos dizendo que eles deveriam nascer de novo. Se você não nasceu de novo, nada valerá, nada adiantará a sua religiosidade. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Somente Cristo é o Salvador, somente Cristo é a salvação. Quebre o obstáculo apenas da historicidade de Jesus. Creia em Jesus como Senhor e Messias, o Senhor e Cristo. Mas, amados irmãos, para a reflexão desta noite em palavras de vida, o obstáculo que impede as pessoas de receberem a Jesus como Senhor e Cristo
é o pecado da incredulidade. Jesus lê Isaías 61, versículo 1, e ele diz: olha, hoje se cumpriu essa escritura, eu vim para curar, eu vim para libertar, eu vim para quebrar as algemas daqueles que estão presos, aprisionados pelo pecado. Jesus veio para trazer redenção, para trazer transformação de vidas e libertar os cativos e algemados pelo pecado. Mas quando Jesus ele anuncia a sua pessoa, que ele era o resgatador, eles começaram a se escandalizar nele. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele se admirou da incredulidade deles, e não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ele se admira da incredulidade, e ele não pôde fazer. A incredulidade os impediu de levarem seus enfermos a Jesus. A incredulidade impediu de aproximarem e receberem o perdão de Jesus. A grande maioria dos enfermos continuou enferma e os pecadores continuaram sem o perdão de Deus. Meus amados irmãos, Jesus se admira da incredulidade. Não é que ele não pôde fazer ali milagres, porque ele não é poderoso. Ele não pôde fazer ali milagres porque a incredulidade foi um impedimento no coração dos judeus religiosos, dos nazarenos, que estavam cheios de mazelas, pecados em seu coração, enfermos, mas ainda assim, por causa da dureza do coração, eles não foram até Jesus para se renderem a ele. Ou quando ouviram sobre as palavras de Jesus, se escandalizaram. Hoje, amados irmãos, continua do mesmo jeito, as pessoas ouvindo as palavras de Jesus e se escandalizando, blasfemando, murmurando, criticando, rejeitando a Jesus. Até escutam e ficam até maravilhados. As religiões falam sobre Jesus, mas as religiões que têm outros deuses, outros mediadores, elas não servem para nos aproximar. Existem dois tipos de pessoas: os incrédulos e os crentes. Os incrédulos são todos aqueles que são religiosos, que professam uma religiosidade e não receberam a Cristo, que são ateus, ou que são todas as pessoas que não entregaram a sua vida a Cristo. Os crentes, como são perseguidos, como são muitas e muitas vezes que servem de piadas, de chacotas, lá vai os crentes. Querido, que você possa assumir esse jargão na sua vida, essa confissão em sua vida: eu sou crente. Ser crente é ser crente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O contrário disso é ser incrédulo. Você é incrédulo ou você é crente? Se você entregou a sua vida a Cristo e não a uma religião, não há um sistema filosófico, não há um pensamento, não há um estilo ético, você continua como incrédulo. Mas se você entregou a sua vida a Cristo, você é um crente. Quebre os obstáculos e viva com Cristo. Experimente Cristo, o Senhor e Salvador. Pedro disse: esteja absolutamente certo a toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é. Receba-o em sua vida, e assim você será perdoado e passará a desfrutar nesta vida como filho de Deus. Deus abençoe.
procurando incansavelmente fazer o bem. Mas até o bem que eu faço é com intenções más, obras vazias que só enchem o ego de quem as faz. Apontando o erro para fora, mas sou eu quem erro mais. Eu não posso me salvar, é pela graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. É pela graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. Deus é santo e eu falho. Deus é forte e eu fraco. Eu e toda a humanidade merece condenação, mas Ele nos deu perdão. É pela graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. É pela graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. E o Verbo estava com Deus e era Deus e viveu entre nós. Foi rejeitado, humilhado, cuspido e morreu, mas ressuscitou. É pela graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. É pela graça, é pela graça que eu sou livre e para o céu eu vou.